Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, queridos ouvintes. E hoje estamos estreando o nosso Shark Educacional. Eu sou Oliveira, especialista de renda variável da Shark Curso de Trading, e bora para mais um aprendizado aí, pessoal. Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar da famosa taxa Selic. Tem a taxa Selic, a Selic, e tem o Selic, que o Selic, na verdade, é o sistema ali onde está custodiado os títulos públicos, né? Então, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tem a taxa Selic e o Selic. A taxa Selic, ou a taxa básica de juros da economia brasileira, basicamente ela influencia todas as demais taxas de juros do Brasil, como as cobradas em empréstimos bancários, né, o crédito pessoal, financiamento de veículo, financiamento do imóvel, o cheque especial, os juros do cartão de crédito. Então essa taxa aqui, ó, a taxa Selic, ela vai influenciar diretamente ao juros bancário. Ou seja, taxa Selic elevada significa dizer que o custo do dinheiro está mais caro e aí você vai pagar mais para financiar ou para tomar um empréstimo bancário. Também significa dizer que além de ela influenciar ali nos juros bancários, ela vai influenciar nas aplicações financeiras. Selic para cima vai remunerar melhor os seus investimentos, principalmente aqueles mais conservadores. A gente vai falar ali de CDB, LCA, LCI. Agora, quando a taxa de juros, a taxa Selic está em queda, em viés de queda, assim como tem acontecido, está no viés de queda, o custo do dinheiro ele vai ficar mais barato, mas vai influenciar na inflação, vai influenciar em demanda e aí acaba gerando inflação. Então, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. E a taxa Selic, pessoal, é definida através da reunião do comitê do Copom, né? Política monetária ali, o comitê de política monetária, que é o Copom. E aí essa reunião, vou escrever aqui, ó, Copom. Essa reunião do Copom acontece de tempos em tempos. São 8 vezes no ano, de 45 e 45 dias. O Comitê de Política Monetária, o Copom, é um órgão do Banco Central, tá? Ele é formado pelo presidente e alguns diretores. E aí, pessoal, as reuniões do Copom para a definição ali da taxa Selic, a gente já viu que acontece acontece 8 vezes ao ano, a cada 45 dias, mas sempre acontece começa na terça-feira e termina na quarta. Recentemente, ali no dia 1º, se eu não me engano, foi dia 1º, nós tivemos a reunião ali do Copom, que inclusive foi conhecida como a Super Quarta. Super Quarta por quê? Porque além de decisão de taxa de juros aqui no Brasil, no nosso cenário doméstico, também teve decisão de taxa de juros lá no cenário norte-americano, lá nos Estados Unidos, no Fed. E aí no primeiro dia de reunião, que é na terça-feira, os membros do comitê ali fazem uma análise, né, em relação a uma conjuntura de dados econômicos, alguns indicadores, levando em consideração ali a inflação, como que tá a atividade econômica aqui no Brasil, como que está o cenário externo. E aí no segundo dia, baseado nessas informações apresentadas no primeiro dia, o diretor de política monetária apresenta as propostas e além de mencionar algumas alternativas para a taxa de juros, se vai aumentar, se vai diminuir. Após isso aí acontecer, tem uma votação, né, das propostas, vota assim, se vai manter estável, se vai subir, se vai diminuir a taxa de juros. E aí, por fim, a decisão sobre a taxa de juros ali, ela é divulgada nos meios de comunicação. Então, recentemente, nós vimos ali na semana passada, o Comitê de Política Monetária cortou a taxa de juros em 50 pontos percentuais. Estamos com uma taxa de juros atualmente em 12,25. Tá? Estava 12,75, teve um corte de meio ponto percentual. E muita gente costuma confundir, inclusive. Tem a Selic, né, a taxa básica, a Selic Over e a Selic Meta. Então a gente vai entender quais são as diferenças. A taxa Selic Meta é que normalmente é citada ali nos noticiários e tem maior importância no dia a dia dos brasileiros. É feita aqui, ela é citada ali, é a reunião do Copom, tem maior efeito para os brasileiros porque ela é o balizador das demais taxas de juros. Taxa do financiamento bancário, financiamento do imóvel. Ela é definida ali pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que corresponde ao valor que o governo paga quando pega dinheiro emprestado. E como os juros em geral estão diretamente ligados ao risco de não pagamento, convencionou-se, pessoal, que o risco do Estado ficar inadimplente é o menor possível. Você pode até ouvir falar, a taxa risk-free é a taxa Selic, é a taxa livre de risco. E como o pagador mais seguro é o governo, tem a prerrogativa ali de determinar a própria taxa de juros a ser paga.
Por ser a de menor risco, ela é considerada o ponto de partida para todas as demais taxas de juros da economia. Então, a taxa meta, divulgada ali, feita ali pelo Copom, de tempos em tempos, a cada 45 dias. Agora, a over atua como referencial no mercado interbancário do Brasil, facilitando ali a operação de financiamento de curto prazo, lastreadas em títulos públicos. Os bancos ali são obrigados a manter uma porcentagem específica dessa taxa ali, se eu não me engano, é 17% de seus fundos sob custódia em uma conta especial lá no Banco Central, no Bacen, que é o famoso depósito compulsório. No entanto, essa porcentagem flutua diariamente devido às atividades financeiras ali dos bancos para cumprir exigências do Banco Central ali, né? Exigências de conta déficit, né? Montante de recurso que vai estar circulando ali, montante de recurso que o banco pode emprestar ou não. E essas transações são praticamente isentas de risco e são garantidas por títulos do Tesouro Nacional, estabelecendo ali um cenário para a taxa Selic Over. Então, a taxa Selic Over é determinada diariamente com base nas médias dos juros pagos nessas transações interbancárias. Então, assim, no final do dia, acaba que um banco acaba emprestando um recurso para o outro, né? Por isso que chama taxa interbancária. Um banco ali fechou com caixa positivo, o outro fechou com caixa negativo e acaba tendo essa transferência de recursos. Geralmente, assim, essa taxa é muito próxima à taxa de juros paga ali pelos títulos públicos federais e a taxa divulgada diariamente pelo Departamento de Operações de Mercado Aberto, um tal de DEMAB, que é uma unidade subordinada ali ao Bacen que fornece ali essas informações diariamente ali para o nosso mercado. Então, a taxa meta, ela é aquela que tem as reuniões do Copom, e a Selic Over dos bancos, das transferências interbancárias. E aí, pessoal, por que a taxa Selic é tão importante? O governo utiliza a taxa Selic, né, a taxa meta aí, para fazer a política monetária. Ele sobe a taxa Selic, o que vai acontecer? Acaba enxugando o mercado, é menos dinheiro em circulação. Isso aqui, menos dinheiro em circulação, é para fazer a famosa política monetária, lei da oferta e da demanda, menos dinheiro em circulação, menor poder de compra e automaticamente inflação para baixo. Quando o custo do dinheiro, a taxa de juros aqui está caindo, vou fazer um percentual aqui de taxa de juros, está caindo, o que está acontecendo? Está gerando mais demanda, tem mais dinheiro em circulação gera inflação, automaticamente a gente perde o poder de compra. O Banco Central, para fazer ali a sua política monetária, o que ele faz? Ele enxuga o mercado, aumentando a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, menos gente comprando, menos demanda, né? Acaba trazendo a inflação mais para o centro da meta. Por curiosidade, hoje eu tirei isso aqui lá no site do Banco Central. A inflação acumulada em 12 meses está 5,19. A inflação tem uma meta de 3,25 ao ano, né? Essa é a inflação, a meta para 2023. E aí pode ter uma margem, uma oscilação de 1,5 percentual para cima ou para baixo. E a taxa Selic acumulada em 12 meses, com essa última alteração que teve aí, essa última baixa, está em 12,25%. A taxa Selic nada mais é de um dos sistemas para poder controlar a inflação. Taxa de juros mais alta para trazer a inflação mais próximo da meta. Taxa de juros mais barata, automaticamente é para fazer aquela política expansionista, para o custo do dinheiro ficar mais barato, para ter mais dinheiro em circulação, para ter mais demanda. Tá? Então, por isso que aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, lá na pandemia, se eu não me engano foi em 2020, a gente teve uma taxa de juros de 2% ao ano. Nunca visto na história desse país. Só que taxa de juros muito barata, muita gente consumindo, custo do dinheiro mais barato, uma hora a conta ia chegar, uma hora a inflação ia vir. E aí a gente teve aí ao longo de 2021, 2022, uma inflação ali próxima de 2 dígitos, quase 10%, ou até mais se eu não me engano. E aí o Banco Central, através do Copom, precisa fazer a política monetária ali, ele aumenta a taxa de juros para poder trazer a inflação mais próximo da meta. Curiosidade, pessoal, a Selic foi criada em 1979
período, né, em que a economia brasileira enfrentava ali um cenário de hiperinflação. Seu objetivo sempre foi ter uma ferramenta de controle da inflação, foi o que a gente acabou de dizer aí. E qualquer mudança que o Banco Central do Brasil fizer na taxa resultará em uma alta ou uma queda de inflação. Além disso, podemos dizer que o Banco Central, ao aumentar a Selic, tem como objetivo desacelerar a economia. Ao elevar os juros, o custo do crédito fica maior e as pessoas fica maior para as pessoas e empresas, né, tende a comprar menos. A consequência é a queda dos preços. O Banco Central aumenta a Selic para controlar o aumento da inflação. E quando ele baixa a taxa Selic, o Banco Central tem como objetivo estimular o consumo e aquecer a economia. Isso acontece quando a inflação está mais controlada, está mais próxima ali da meta. Nós vimos aqui que a meta está em 3,25 para esse ano, tendo uma variação de 1,5 para cima ou para baixo. E aí, justificando assim uns juros maiores. Ao reduzir a Selic, o crédito fica mais em conta e aí as pessoas têm mais poder de compra. Bom, pessoal, de taxa de juros de Selic é isso. Para finalizar, um recado ali importante. Essa série ali de vídeos, Shark Educacional, vai subir no nosso canal aqui no YouTube toda terça-feira e sexta, né? Então são terça e sexta-feiras. Então se inscreva aí no nosso canal, habilita ali as notificações para assim que receber as novas informações, assim que na verdade que o nosso time subir os novos conteúdos, você receba as informações ali em primeira mão. E aí quem gostou, compartilha, comenta, tá? Comenta aí no nosso chat. Eu fico por aqui e até o próximo Shark Educacional. Beijo, me liga aí, pessoal.